Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence, vence e vence. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro quase chegou a nem existir. Dolores Aveiro já confessou publicamente que chegou a cogitar desistir da vida de Cristiano, muito em relação à difícil condição da sua família e muito em relação ao planejamento familiar mal feito. Mas a verdade é que a própria mãe do Cris acabou desistindo da ideia e concebeu a vida a um dos maiores jogadores de todos os tempos. Muito mais que isso, Cristiano é alguém que vai além das quatro linhas. Ele atinge desde o catador de lixo até o mecânico. Ele atinge desde o funcionário de contabilidade ao magistrado do direito, desde o médico mais preparado ao engenheiro civil. O trabalho motivacional de Cristiano é espontâneo e natural. Basta vermos a história de vida dele e a obstinação diária que ele tem em vencer, que a motivação vem quase que automaticamente. Um dever de tentar acompanhar alguém que é simplesmente impossível de acompanhar. Mas mesmo assim, é inspirador ver Manchester United se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos. Muito mais que craque, Cristiano Ronaldo é inegavelmente o Cristiano é o maior atleta que esse mundo já viu. Atleta, claro, porque para muitas pessoas ser o melhor, o segundo ou terceiro é muito subjetivo. Para alguns o Pelé é insuperável, para outros o Messi é melhor. Isso é questão da subjetividade. Mas atleta é indubitavelmente Cristiano, por nunca ter desistido das suas metas, ter alcançado o máximo que sempre pôde alcançar. E é por isso que Cris é certamente um dos nomes mais absurdamente influentes de todos os tempos. Só que não é somente de influência que Cristiano vive, não é somente de seguidores que Cristiano se alimenta. Ele se alimenta de troféus e mais ainda de uma resiliência invejável. Cristiano Ronaldo chega a mais uma Eurocopa. Já foram várias e contando. Desde 2004 Cristiano estava lá. Podemos contar 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6 euros na conta do CR7, o jogador com maior participação em euros da história do futebol. E a impressão que dá, senhoras e senhores, é que ele pode continuar jogando por anos a fio, mesmo que na casa dos 60 anos. Essa é a impressão de alguém que é tão obstinado que consegue se superar todos os dias. Muito mais que isso, quem acompanhou o Cristiano na última Copa do Mundo percebeu uma cena inesquecível que chocou os amantes futebolísticos e deixou muita gente de cabelo em pé. Cristiano sai de campo, caminha solitário no túnel e chora, misturando tristeza e irritação com a eliminação de Portugal nas quartas de final, para uma seleção improvável que eliminaria os portugueses. Reserva naquela partida contra o Marrocos no Catar, o grande ídolo do futebol português teve apenas 39 minutos para tentar evitar a queda precoce de sua equipe. Ele não conseguiu. Com a derrota, viu muitos indicarem que aquele choro marcaria o fim de sua era na seleção, mas o cenário antes da estreia do craque da Euro 2024 mostra que não foi bem assim. CR7 recuperou seu status de titular absoluto com o técnico Roberto Martínez, treinador que substituiria Fernando Santos meses após a eliminação precoce na última Copa. Apesar da idade avançada, foi abraçado pelo espanhol e retribuiu com muitos gols nas eliminatórias, que ajudaram Portugal a se classificar tranquilamente para a Euro. Agora, em seu primeiro grande torneio com a seleção, Martínez segue confiando demais no astro de 39 anos para ser de fato seu homem. Cristiano foi titular diante da estreia portuguesa nessa terça às 4 de Brasília, na cidade de Leipzig, na Alemanha, na estreia de Portugal. Não chegou a marcar gols, mas sua liderança foi chamativa e significativa dentro do campo. O clima para Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa antes dessa Euro é bem diferente das semanas que antecederam a Copa de 22. Lá, o ato de Fernando Santos de barrar o capitão da conquista europeia de 2016 foi apenas o auge de dias muito conturbados na concentração lusa no Catar. O CR7 chegou ao Mundial em pleno litígio com Manchester United e o técnico Erik ten Hag, e foi acusado de trazer motivos de desconcentração para o grupo. Após uma primeira temporada com 24 gols, Cristiano não conseguiu criar boa relação na chegada do holandês ao United e não recebeu o espaço esperado após não participar da pré-temporada do clube. Entrou em rota de colisão com o técnico e chegou a abandonar o banco de reservas no meio de uma partida. Após a temporada ser paralisada por conta da Copa, deu uma entrevista bombástica com críticas a ten Hag e a diretoria do United, o que culminou na rescisão de seu contrato às vésperas do torneio. Apesar de ter ido a público antes da Copa para minimizar a situação e dizer que o tema não afetaria Portugal no Catar, o CR7 viu a imprensa portuguesa indicar que a polêmica incomodou companheiros e trouxe turbulência para um time considerado candidato ao título. A falta de gols e as atuações pouco inspiradoras de Cristiano, que marcou apenas uma vez na Copa, na estreia, intensificaram as críticas e pressionaram Fernando Santos, e decidiu barrar o craque justamente no mata-mata. Cristiano Ronaldo foi para o banco nas oitavas de final diante da Suíça e viu seu substituto brilhar. Fernando
Fernando Santos apostou no jovem Gonçalo Ramos, que marcou 3 gols e teve grande atuação. CR7 só atuou 16 minutos naquele duelo, quando o placar já estava 5-1. Pela primeira vez desde que foi eleito o melhor do mundo em 2008, ele passou ao papel de coadjuvante na seleção de seu país. O cenário se repetiu contra Marrocos nas quartas, quando Gonçalo Ramos foi de novo titular, e Cristiano foi chamado aos 6 do segundo tempo. Portugal perdeu por 1-0 naquela que poderia ter sido a despedida de CR7 dos mundiais. Após a Copa do Mundo, Cristiano tomou uma decisão surpreendente e que para muitos endossou a teoria de que ele estava caminhando para o fim da carreira. O camisa 7 aceitou a proposta do Al Nassr da Arábia no começo de 23, antecipando uma escolha que muitos outros astros do futebol mundial fariam meses depois após sua influência, como o caso de Neymar, que foi para o Al Hilal. Paralelamente aos novos ares na carreira, o atacante viu Portugal encerrar o ciclo do técnico Fernando Santos, com quem teve relação abalada após anos de amizade e trabalho em conjunto na seleção. A federação apostou em Roberto Martínez, espanhol que ganhou destaque ao comandar a Bélgica. Era a chance de uma nova história sendo escrita. Martínez não deu ouvido aos críticos de CR7, que indicavam um fim total do ciclo do jogador na seleção, principalmente após a transferência para a Arábia Saudita. Pelo contrário, ele deu muita confiança e deu titularidade máxima para Cris. Ele também não hesitou em colocar o veterano como um pilar de seu time. O espanhol chamou Cristiano Ronaldo logo em sua primeira convocação e o colocou como titular da equipe na estreia das eliminatórias para Euro, diante de Liechtenstein. O astro fez 2 gols, assim como na segunda partida do espanhol contra Luxemburgo. O ótimo começo de parceria permitiu que Martínez seguisse chamando Cristiano e o colocando como titular da sua equipe. O craque começou jogando 9 das 10 partidas de Portugal nas eliminatórias para Euro 2024. Ele nem mesmo atuou poupado na rodada final, quando o time já estava classificado. Foram 10 gols marcados por CR7 na competição, o que fez dele o vice-artilheiro atrás de Romelu Lukaku. O brilho na seleção se combinou com um grande momento no clube. Apesar das notórias ressalvas por estar na Liga Saudita, o Cristiano alcançou números que lembram o auge na carreira na temporada encerrada no mês passado. Ele marcou 50 gols em 50 jogos pelo Al Nassr, apesar de não ter conseguido conquistar títulos com a equipe. A expectativa é, dessa forma, que ele consiga ter um impacto positivo em uma geração portuguesa que é considerada candidata ao título na Alemanha. A campanha na Euro 24 já começou e pode terminar de maneira emblemática. E são exatamente 2 décadas e 6 dias. Esse é o tempo que separa o primeiro jogo de Cristiano por Portugal na Eurocopa lá em 2004 da estreia em sua provável última Euro nesse ano. O atacante, que tem mais de 200 partidas por seu país, como eu já falei anteriormente, se tornou o único atleta a disputar 6 edições da competição. Quando atuou pela primeira vez no maior torneio de seleções do continente europeu, CR7 era um jovem promissor e sonhador de 19 anos. Hoje é um, entre aspas, senhor de 39 anos, eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA e que vai para sua 6ª Eurocopa, tendo chegado à final em 2 ocasiões e vencido uma, além de ter sido artilheiro também em 2 edições. A Euro 2004 foi sua esperança, mas também decepção. A relação CR7 Eurocopa começou em 12 de junho de 2004. Portugal, por ter sede do torneio e ter jogadores como Deco, Figo e Pauleta, além do promissor Cristiano, que usava a camisa 17, entrou como uma das candidatas ao título, mas bem longe de ser a grande favorita. Sob o comando do brasileiro Felipão, os portugueses chegaram a uma decisão da Euro em sua casa, desbancando Espanha, Inglaterra e Holanda. Porém, a zebra reinou na edição e a Grécia foi a campeã, vencendo Portugal por 1-0. Cristiano era titularíssimo, disputou as 6 partidas e marcou 2 vezes. Seu primeiro gol no torneio foi logo na estreia, justamente uma derrota para a Grécia nos acréscimos do segundo tempo, que fez ele chorar copiosamente. Na Euro 2008, o peso da camisa 7. 4 anos após o trauma de perder uma final em casa, Portugal chegava um tanto quanto reformulada, com os então jogadores Pepe, Nani e Raul Meireles. O principal destaque, claro, era Cristiano, que assumia a camisa 7 deixada por Figo após a Copa de 2006. Os holofotes estavam todos voltados para o então jogador do Manchester United, que passou em branco na estreia, mas anotou um gol e uma assistência na segunda rodada. Foi o único gol de CR7 na edição. Os portugueses foram eliminados pela Alemanha nas quartas, e Cristiano não conseguiu realizar boas atuações, apesar de que naquele mesmo ano ele foi eleito o melhor do mundo. Na Euro 2012, protagonismo e artilharia. Cada vez mais experiente e já com bola de ouro no currículo, Cristiano chegou empolgado para a Eurocopa 2012 na Polônia e também na Ucrânia. A seleção de Portugal fez boa campanha, mas foi eliminada nos pênaltis pela Espanha, que foi a campeã do torneio. O Cristiano foi um dos principais responsáveis a levar sua seleção à semi. O craque português marcou 2 vezes na fase de grupos e 1 vez nas quartas, gol que garantiu Portugal entre os 4 primeiros daquela edição e se firmou como artilheiro do torneio. Na Euro 16, o sonhado título. Paris foi o palco para que Portugal conquistasse o tão sonhado título da Eurocopa, o primeiro da história da seleção. Porém, na fase de grupos, a equipe contou com a sorte, se classificando em 3º lugar com 3 empates. Cristiano, capitão, deslanchou somente na 3ª rodada, marcando 2 gols decisivos
um empate contra a Hungria. Antes de chegar na final, os portugueses deixaram pelo caminho Croácia, Polônia e País de Gales. CR7 balançou as redes mais uma vez na semifinal, na grande decisão, quando todos os olhares estavam voltados a ele, na expectativa que ele seria mais uma vez decisivo e levaria seu país ao título europeu. Cristiano se lesionou logo na primeira etapa. Aos prantos foi substituído. Passou a atuar como uma espécie de auxiliar do treinador Fernando Santos, orientando o time à beira do gramado. Em atuação heróica, Portugal superou a lesão de seu maior astro, segurou o ímpeto ofensivo da França e encontrou um gol na prorrogação para vencer por 1-0. Na Euro 2020, goleador novamente. Após chegar embalado pelo título da edição anterior, os portugueses caíram no famigerado grupo da morte, com Alemanha, França e Hungria, e se classificou como um dos melhores terceiros colocados da primeira fase. Na estreia, 2 gols e Cristiano Ronaldo fez de novo. Contra os alemães, mais 1. Contra os franceses, mais 2. Somou 5 gols e foi artilheiro do torneio. Nas oitavas realizadas um ano após o previsto pela pandemia, a seleção portuguesa acabou eliminada para a Bélgica por 1-0. Para muitos, essa poderia ter sido a despedida de Cristiano em Eurocopa. No entanto, como de costume, o atacante bateu novos recordes e chegou pronto para sua 6ª Euro. Na Euro 24, a possível última dança. Já tendo conseguido 24 jogos, 14 gols, 6 assistências, 1 título e 2 artilharias, com 39 anos agora completados em fevereiro, Cristiano se aproxima da sua aposentadoria. Apesar de não ter anunciado nenhuma posição sobre o assunto, apesar da idade, nunca deixou de ser figura carimbada na lista de convocados de Portugal. Agora, ao lado de jogadores que eram crianças quando viram seu auge, CR7 vai em busca do bicampeonato europeu. A tendência é que o veterano siga ampliando seus recordes no torneio. Cristiano já é jogador com mais partidas na Eurocopa, o único na história a participar de 6 edições, e lidera o ranking de artilheiros com 14 gols. E o vice é Michel Platini, francês, com 9. A verdade é que, essa sendo a última dança ou não, Cristiano está eternizado na história do esporte. Para ele, a aposentadoria vai ser um duro golpe, não somente para ele, para todos os seus fãs. Alguém que nunca ousou desistir vai ter que, uma hora, aceitar a desistência do próprio corpo. Porém, temos a exata sensação de que Cristiano é um herói intransponível, que pode jogar a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora, nos passos e ritmos que ele mesmo ditar. Cristiano é poema e poesia. Cristiano é a história sendo contada todos os dias. E Cristiano pode ser, mais uma vez, campeão. Mas e aí, você tá torcendo pra Cristiano na Eurocopa? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefut, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo do Zefut, valeu!